Olá, meus irmãos, minhas irmãs, quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus, desejando a você um bom dia, boa tarde, boa noite. Ao chegar a você esse vídeo, possa trazer mais uma vez da parte de Deus, bênção para a sua vida, sua casa e toda a sua família. Eu quero reforçar aquele pedido que você possa estar curtindo, que você possa estar comentando. Se ainda não inscreveu no canal, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Peço a cada um de vocês, continue espalhando esse canal, esse link, com o maior número de pessoas a cada dia. Estamos aqui para mais um alimento da palavra de Deus, mais uma porção para a minha vida e para a sua vida, para que possamos aí iniciar uma semana fortalecido pela palavra de Deus. Hoje nós vamos falar da carta de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis, capítulo 18, a partir do verso 1, diz assim, olha: Sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era sua mãe Abi, filha de Zacarias. Fez o que era reto diante dos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, o seu pai. Este quebrou os altos, tirou as estátuas, deitou abaixo os bosques, fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso e clamavam o Deus Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não houve semelhante entre todos os reis de Judá e dentre aqueles que foram depois dele, porque se achegou ao Senhor e não se apartou dele. Guardou os mandamentos que o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e ele se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Nós temos aqui em 2 Reis uma história interessante que narra o nome de um homem chamado Ezequias, que se tornou um rei de Judá. A Bíblia diz que com 25 anos de idade ele se assentou no trono. Com 25 anos de idade ele assumiu o governo. E esse homem vai ter um reinado de excelência. Tanto que o texto diz que ele vai ficar 29 anos reinando. Quando nós vamos fazer uma análise dos reis que reinaram tanto em Judá e Israel, poucas vezes nós vamos ver homens reinando tanto tempo quanto reinou esse homem. Então ele teve um reinado de excelência. E a história bíblica nos diz que quando Ezequias ele assume o reinado, as coisas em Israel, em Judá, estavam indo de mal a pior. A idolatria havia tomado conta do povo de Deus. O povo havia abandonado a lei do Senhor. Havia uma adoração a outros deuses. Durante muito tempo, o templo da casa do Senhor teve que fechar as portas. Então, quando Ezequias ele assume o trono, a situação era contrária. Tudo estava dizendo que ele seria um homem que iria ser frustrado. Só que a Bíblia diz que esse homem foi um rei de tanta excelência que não houve rei semelhante a ele antes dele e nem depois dele. Ou seja, a vida de Ezequias foi uma vida que marcou a história, marcou o reinado. E esse homem também é uma referência para mim e para você. Agora, o interessante é que os dias eram maus. Os dias eram de corrupção, idolatria. Da mesma forma que eu e você estamos vivendo dias maus. Só que muitas das vezes, por vivermos dias maus, dias difíceis, nós nos perguntamos, será que podemos fazer a diferença? Será que podemos fazer algo diferente? Porque os dias estão difíceis. E a história desse rei ela é interessante porque esse homem vai fazer a diferença num tempo difícil daquela época. Da mesma forma que nós vivemos um tempo difícil, mas nós também podemos fazer a diferença. Só que, o que é que gerou na vida desse homem algo que levou ele a fazer tanto a diferença, ser um rei reconhecido? Então o texto diz assim, olha, capítulo de número 18 de 2 Reis, verso 4 diz: Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, fez em pedaço a serpente que Moisés havia feito, porquanto até aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso e clamavam ao Deus Neustã. Então a primeira atitude de Ezequias quando ele assumiu o trono, ele viu que o povo estava vivendo uma idolatria,
deuses, serpente que Moisés havia levantado, o povo também estava adorando. Então o que ele vai fazer? Ele vai destruir aqueles altares, ele vai destruir aquela serpente, ele vai destruir todos os deuses que estavam ali. Ezequias vai fazer uma limpeza, porque ele sabia que aquilo não agradava ao Senhor. Então nós precisamos entender, se eu e você queremos fazer diferença, se eu e você queremos ver mudança, primeira coisa que nós temos que tomar atitude é tirar da nossa vida, tirar do nosso caminho aquilo que não agrada a Deus, aquilo que não louva a Deus. Muitas pessoas querem prosperar, muitas pessoas querem ser felizes, muitas pessoas querem ser abençoadas, mas elas não querem tomar a atitude de remover da vida delas aquilo que não agrada o Senhor. Ezequias assumiu numa época que tudo estava contrário. Mas o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma faxina, vai tirar os deuses, vai tirar tudo aquilo que não louvava a Deus. Então, para que Deus possa fazer algo novo na minha e na sua vida, nós temos que ter a atitude de remover, tirar aquilo que não agrada a Deus. Ezequias tinha certeza que aqueles altares, aquelas estátuas, aqueles deuses, aqueles bosques, não era da vontade do Senhor. E muitas das vezes nós sabemos que nós praticamos coisas, fazemos coisas na nossa vida que não é da vontade do Senhor. Só que Deus não vai enviar anjo com espada para que você venhamos tomar essa atitude. Essa atitude tem que fluir dentro de mim e de você. Da mesma forma, Ezequias resolveu remover, tirar tudo aquilo que não presta. Eu e você temos que tomar essa atitude. Você quer mudança, você quer alcançar algo novo da parte de Deus, mas para isso você tem que ter a atitude de remover da sua vida, do seu caminho, tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Então Ezequias, a primeira atitude dele, ele vai limpar, tirar tudo aquilo que não louvava o nome do Senhor. Segunda atitude de Ezequias, diz aí, olha, capítulo de número 18, verso 5. No Senhor Deus de Israel confiou de tal maneira. No Senhor Deus de Israel confiou de tal maneira. Por que o texto deixa isso bem claro? Nós sabemos que todas as vezes que você quer uma mudança, quer uma transformação, não é fácil. As lutas vêm, os levantes vêm, as portas se fecham. Então o texto diz que depois que ele tira aqueles altares, aqueles bosques, tudo aquilo que era objeto de idolatria, ele confiou em Deus de uma tal maneira sobrenatural, extraordinária. Por quê? Porque quando você toma uma decisão de seguir o Senhor, de tirar da sua vida, muitos levantes vêm. Mas é aí que você tem que depositar a sua confiança no Senhor. É aí que você tem que ficar firme. Porque o inimigo sabe que todas as vezes que eu e você começamos a tomar atitude de remover da nossa vida aquilo que não presta, nós estamos abrindo uma porta para que Deus possa operar, para que Deus possa agir. Então o que ele faz? Ele se levanta para que eu e você venhamos retroceder, desistir, voltar atrás. Mas diz o texto que ele confiou em Deus de uma tal maneira, ou seja, ele confiou em Deus, disse, eu vou tirar o que não presta da minha vida, vou tirar o que não presta de objeto de ídolo que está no templo, mas eu vou permanecer firme com o Senhor. Independente dos levantes, das adversidades, eu vou permanecer firme. E você tem que ter essa consciência. Quando você quer tomar uma decisão que vai mudar algo da sua vida, os levantes vêm, mas você tem que permanecer firme no Senhor. Terceira atitude de Ezequias diz aí, olha, capítulo 18, verso de número 5. No Senhor Deus de Israel confiou de tal maneira que depois dele não houve semelhante a ele outros reis de Israel, nem os que foram antes dele, porque se achegou ao Senhor e não se apartou dele. Depois que Ezequias tirou os altares, depois que Ezequias manifestou a sua confiança no Senhor, diz que ele se achegou ao Senhor e não se apartou, não voltou atrás, não retrocedeu. Ou seja, ele tomou uma decisão de buscar o Senhor e ele permaneceu naquela decisão até o fim. O texto diz que ele buscou o Senhor e não se apartou. E muitas das vezes nós cometemos um erro muito grande, porque talvez você é um tipo de pessoa que você se coloca a buscar o Senhor, diz agora eu vou reconciliar, agora eu vou voltar, mas o tempo passa, você retrocede. Mas Ezequias buscou o Senhor e permaneceu no Senhor. Não é tempo de você ir e voltar, ir e voltar. É tempo de você tomar uma decisão de ir e permanecer no Senhor. Muitas das vezes nós vamos e voltamos porque nossa mente está presa ainda no mundo, está presa em coisas do passado. Mas quando você toma uma decisão verdadeira, você se coloca em buscar o Senhor e você não volta. Ezequias colocou-se a buscar o Senhor e não retrocedeu, ficou firme.
Então talvez você está indo e vindo, indo e vindo. É tempo de você voltar e permanecer no caminho do Senhor. Porque nessas indas e vindas a gente perde tempo, a gente enfraquece, a gente atrai problemas para a nossa vida. Muitas das vezes não estamos preparados para suportar as consequências dela. Então ele colocou a buscar o Senhor e não retrocedeu, permaneceu firme no Senhor. E o texto diz assim, olha, verso 6, porque se achegou ao Senhor e não se apartou, e guardou os mandamentos que o Senhor havia dado a Moisés. Então esse homem vai agora guardar os mandamentos, guardar a palavra. Ele agora fez uma faxina no templo, tirou tudo aquilo que era objeto de idolatria, confiou em Deus de uma maneira extraordinária, se colocou a buscar a Deus e não voltou, e agora vai cumprir os mandamentos de Deus, vai cumprir as leis que Deus havia dado a Moisés. Porque essa é a chave da minha e da sua vitória, permanecer firme praticando a palavra de Deus. Porque não adiantava nada Ezequias tirar os ídolos, não adiantava nada Ezequias confiar no Senhor, não adiantava nada Ezequias buscar a Deus e permanecer, mas ele não cumprisse os mandamentos. Porque é a palavra que nos põe de pé, é a palavra que nos ajuda a prosseguir. Talvez você precise tomar essa decisão, vir para Jesus, permanecer firme, remover da sua vida aquilo que não presta, confiar em Deus de uma maneira sobrenatural, mas guardar os mandamentos, guardar a palavra, colocá-la em prática na sua vida, porque é isso que vai fazer com que você tenha êxito naquilo que você vai praticar ou fazer. Sem a palavra de Deus, ninguém fica de pé. Sem a palavra de Deus, ninguém vence. Sem a palavra de Deus, ninguém conquista. Então Ezequias é um homem que com 25 anos de idade começou a reinar. 29 anos esse homem ficou assentado no trono. Não houve rei semelhante igual a ele antes e nem depois. Ou seja, foi um rei de excelência. Porque atraiu para a vida deles essas práticas. Removeu todo objeto de idolatria. Toma a decisão de remover da sua vida aquilo que não presta, aquilo que não agrada o Senhor. Segundo, confiou em Deus de uma maneira sobrenatural. Se você quer mudança, você vai ter que confiar, porque os levantes vêm para todos, mas quem confia no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Ele se colocou a buscar o Senhor e não se apartou, não retrocedeu. É tempo de você se colocar a buscar a Deus. E não volte mais, não retroceda mais. Permaneça firme com Ele, principalmente agora que nós sabemos que Jesus está voltando. Porque nessa ida e vinda você pode ir e voltar para trás. E Jesus pode vir, você pode ficar aí. E não é isso que Deus quer para mim e para você. Deus quer nos levar, Deus quer nos dar a vida eterna. Mas para isso você tem que buscar e permanecer firme no Senhor. E guardou os mandamentos que Deus havia dado a Moisés. Ou seja, permaneceu praticando a palavra de Deus. Essas 4 atitudes fez de Ezequias um rei excelente, um rei que marcou história. Mas eu sempre digo, Ezequias não volta mais. O plano de Deus é comigo e com você. Deus quer que eu e você venhamos deixar um marco, uma história nessa geração que parece que está corrompida. Mas nós precisamos aprender com esse homem. Então eu quero orar para que assim como Ezequias teve essas atitudes, eu e você possamos ouvir a voz do Senhor, tomar essas decisões e atitudes, para que possamos alcançar as bênçãos do Senhor, no nome de Jesus. Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, eu oro. Vimos aqui a história desse rei. 29 anos no trono. Não houve semelhante a ele antes e nem depois. Porque teve um reinado, ó Pai, de excelência. Tomou atitude, meu Pai, de remover do templo todo objeto de idolatria, porque aquilo não agradava o Senhor. Ó Pai amado, esse homem, essa mulher conhece a Tua palavra, esse homem, essa mulher sabe aquilo que não agrada o Senhor. Talvez o que essa pessoa precisa é tomar atitude, meu Pai, de começar a remover da vida dele, da vida dela, aquilo que não te louva, aquilo que não te presta, aquilo que não agrada o Senhor, aquilo que tem feito essa pessoa retroceder. Que em nome de Jesus, assim como Ezequias teve a ousadia de remover toda estátua, todo ídolo, todo bosque, tudo aquilo que não prestava, que não era do Senhor, que esse homem possa ser, Pai amado, tocado pelo Teu Espírito Santo, que haja coragem, decisão nele, nela, Pai, para remover da vida de ambos tudo aquilo que não presta, não provém do Senhor. Deus, o texto diz, meu Pai, que Ezequias teve que confiar no Senhor de uma maneira extraordinária. Nós sabemos que quando nós queremos mudança, transformação, o inimigo se levanta, mas quem confia no Senhor, ó Pai,
permanece. Por isso te peço, gera, Pai amado, confiança no coração desse homem, dessa mulher. Deus, Ezequias tomou a decisão de buscar o Senhor e não se apartou, não retrocedeu. Deus, talvez a vida desse homem, dessa mulher tenha sido ido e vindo. Se coloca a buscar o Senhor, mas para. Se coloca a buscar o Senhor, mas para. Que em nome de Jesus possa haver um basta na vida desse homem, dessa mulher. Que ele possa se colocar, Pai amado, em buscar o Senhor e possa permanecer no teu caminho, Senhor. Não é tempo de retroceder, é tempo de permanecer firme com o Senhor. E Ezequias também, meu Deus amado, guardou os mandamentos, colocou em prática a palavra, e é ela, Pai amado, que nós temos que guardar, é ela que nós temos que cumprir. Por isso ajuda-nos, ó Pai, a cumprir, ó Pai amado, essas atitudes de Ezequias, para que também possamos fazer a diferença, num período de tanta corrupção, tanta dificuldade. Muitas pessoas não acreditavam nesse homem, Senhor, mas ele foi um rei de excelência. Que em nome de Jesus, a tua boa mão, o teu poder, alcance essa vida, essa casa, essa família, e que haja mudança, Pai, de vida, mudança de história, que algo novo da tua parte possa ser manifestado nessas vidas. Assim oramos, agradecemos a ti por mais um alimento, entregamos nossa semana diante de ti, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Amém.